Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que o livro do Êxodo menciona cidades egípcias que não existiam na época descrita? A questão é que na Bíblia os locais no Egito e na rota tomada pelos israelitas refletem a geografia do primeiro milênio antes de Cristo, quando o texto foi escrito, e não do segundo milênio antes de Cristo, quando os eventos supostamente aconteceram. Vários lugares nomeados ao longo da rota do Êxodo foram identificados como desocupados na época da suposta travessia do deserto. Por exemplo, a primeira ocupação de Ezion-Geber remonta lá pelo século VIII a.C., mais de 500 anos depois do que se diz ter ocorrido no Êxodo. Da mesma forma, os nomes Gozém, Pitom, Sucote, Ramsés e Cádiz Barneia apontam para a geografia do primeiro milênio e não do segundo. Qual é a razão disso? Muito simples, é um erro de continuidade. E de fato há muitos outros erros desse tipo nos livros da Bíblia. Um dos mais notáveis é que os camelos são frequentemente mencionados como animais de carga na história de Abraão, José e Jacó na Bíblia, mas os arqueólogos demonstraram que os camelos não foram domesticados na terra de Israel até o século depois dos patriarcas. Outro exemplo notável é que os arameus são frequentemente mencionados no Gênesis, mas o consenso de historiadores e arqueólogos é que eles não existiram como um grupo étnico distinto até cerca do ano 110 a.C. Além de questionar a historicidade da Bíblia, essas e dezenas de outros anacronismos na Bíblia demonstram que o texto foi escrito depois dos eventos que descreve e que eles não foram retratados com precisão. Tenha em mente que antigamente não era tão fácil quanto hoje pesquisar uma região ou um período histórico específico ao escrever ficção. Na verdade, não é uma opinião controversa ou discutível que os textos bíblicos que narram as histórias do Gênesis até a fundação de Israel sejam ficção. Em particular, todos os historiadores modernos concordam que o livro do Êxodo não descreve eventos históricos. A história egípcia, e em particular a história de Ramsés, é extraordinariamente bem documentada e inúmeras crônicas, descrições da vida cotidiana e sítios arqueológicos sobrevivem àquele período. Entretanto, não há uma única referência documental ou arqueológica aos eventos narrados no livro ou às suas consequências. Nenhuma menção ou evidência da escravidão do povo judeu no Egito ou de sua chegada a Israel, ou da conquista de Canaã ou do genocídio de seu povo, ou mesmo a existência de algum dos protagonistas dessa história. E, é claro, não há menção ou evidência histórica das pragas bíblicas, da morte de todos os primogênitos do Egito, da destruição de grande parte do exército egípcio devorado pelo Mar Vermelho, da morte de uma geração inteira de hebreus no deserto, do sol congelado no céu para permitir que os hebreus massacrassem os cananeus, nem de nenhum dos eventos sobrenaturais e divinos da história bíblica. De fato, o problema mais sério da narrativa do livro do Êxodo é a falta de qualquer evidência da invasão cananeia, da destruição de dezenas de cidades e do deslocamento de uma cultura por outra por meio do genocídio dos cananeus pelos israelitas, narrado no livro, levaria à fundação de Israel, segundo a Bíblia. Exatamente onde a arqueologia deveria ser capaz de fornecer um registro incontestável desses eventos. Mas não importa o quão flexíveis sejamos com a datação, simplesmente não há evidências de uma invasão e conquista de Canaã. Em vez disso, evidências arqueológicas mostram uma transição lenta de uma sociedade agrícola para uma cidade-reino. Assim, o consenso acadêmico baseado em evidências arqueológicas é que o povo israelita evoluiu da cultura local da península de Canaã entre 1200 a 1000 a.C.
A Torá, que conta a história desta origem, foi escrita séculos depois, por volta do século V a.C., e conta uma versão mítica que corresponde ao desejo de construir uma identidade épica como nação que não corresponde à data da realidade. Em outras palavras, a história do êxito é provavelmente um dos mitos mais contrastados da história. Muito bem, obrigado, um abraço, te